Olá meninos, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Nós não teremos atividade na apostila para fazer porque hoje vocês têm uma avaliação para fazer comigo. Então o importante é que vocês assistam o vídeo, façam uma revisão, vejam a revisão e façam em seguida a avaliação, certo? Então olha só, nós vamos pegar um conteúdo lá da apostila volume 1, que não foi cobrado ainda de vocês, e que nós finalizamos no segundo trimestre, que tem a ver com deficiências, né? E aí a prof apresentou para vocês duas linguagens. O que seria deficiência, primeiramente? A deficiência seria quando uma pessoa apresenta dos 5 sentidos, a pessoa tem alguns dos 5 sentidos com problema, que não atende perfeitamente ou não funciona um dos 5 sentidos, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ser cega, não enxergar, então ela não tem o sentido da visão. A pessoa não escuta, ela pode não ter ela não tem o sentido da audição, né? E às vezes a pessoa pode ter a perda de mais de um dos sentidos, né? Então, às vezes a pessoa não escuta e também não fala, mas às vezes a pessoa pode não escutar e falar. Ah, professor, mas como ela vai falar se ela não escutou as palavras? Sai som da boca, talvez ela não consiga pronunciar a palavra, né? Mas sai som. Então significa que ela tem ali a capacidade de emitir som pela boca, né? Então ela tem o sentido sim, ela só não consegue falar a palavra porque ela nunca escutou a palavra para ela poder pronunciar como nós pronunciamos. Então nem toda pessoa que é surda é muda, né? E aí nós vimos até uma historinha. E aí depois a prof apresentou a linguagem, o alfabeto Braille, né? Que foi em homenagem a um francês que também se chamava Braille, e colocaram em homenagem a ele, que ele construiu esse alfabeto. E são letras em alto relevo, lembra que a prof apresentou para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo? E a pessoa que não enxerga, ela pode ler assim, ela pode aprender a linguagem do Braille e se comunicar, entender, ler livros. Existem muitos livros hoje em dia que estão traduzidos para o Braille, ou seja, essas letrinhas são em alto relevo, a pessoa passa o dedo em cima e ela consegue fazer a leitura do livro, né? A prof também falou para vocês que nos bancos tem uma linguagem Braille na porta dos bancos, né? Para as pessoas que não enxergam, ela passa a mão e ela consegue ler aquilo. Depois a prof apresentou para vocês. Então, o Braille é uma linguagem para as pessoas sem a visão, certo? Sem o sentido da visão. Depois a prof apresentou para vocês outro alfabeto que seria Libras, né? A língua brasileira de sinais. A pessoa que não escuta, ela se comunica através das mãos. Observem que o Braille também utiliza a mão, porém sentindo o tato, né? E a Libras também utiliza as mãos, só que fazendo gestos agora, né? Então tem os símbolos A, B, C. Lembra que a prof ensinou para vocês? D, que vocês fizeram o nome de vocês. Então, a linguagem, a Libras, linguagem brasileira de sinais, língua brasileira de sinais, são utilizadas por pessoas que não escutam, não têm o sentido da audição e, às vezes, a pessoa que não tem o sentido da audição e da fala, né? Entramos na próxima apostila. Nós começamos a apostila volume 2, né? Nós vimos sobre pensar e repensar. Aí a prof apresentou um filósofo para vocês, que foi René Descartes. René Descartes, ele
resumiu a sua frase mais famosa é: penso, logo existo. O que René Descartes estava querendo dizer? René Descartes, ele dizia que para pensarmos racionalmente, ou seja, pensarmos com a lógica, com raciocínio, para fazer sentido o nosso pensamento, eu preciso duvidar de tudo. Primeiro eu duvido de tudo, né? A prof explicou isso para vocês dentro da sala de aula. Então, primeiro a gente duvida de tudo e depois a gente vai em busca da verdade, né? Então, primeiro eu vou ver se aquela informação, para saber se aquela informação é verdadeira, eu vou duvidar dela primeiro, para depois eu fazer a pesquisa e a análise com o pensamento para ver se aquilo dali é verdadeiro, não é isso? E uma coisa que ele falou que não tinha dúvida, não tinha como duvidar, era o pensamento. Por quê? Para eu duvidar do pensamento, eu estou pensando. Para eu duvidar se o pensamento existe, eu já estou pensando. Então é algo que não tem como duvidar dele, certo? Então ele dizia: se eu penso, eu existo, né? Por isso penso, logo existo. Então se eu estou pensando, eu estou existindo. Tá bom? Então, essa é a frase de René Descartes, que vocês até na sala de aula pronunciaram René Descartes, lembra? E a prof falou, não, a pronúncia é René Descartes. Aí depois, vocês viram vários pensamentos de vocês, né? Vocês fizeram aí. Nós vimos algumas atividades sobre o que pensa e o que não pensa. Nós vimos aí sobre a planta, se ela pensa e não pensa. Nós vimos o cachorro, se pensa ou não pensa. A pessoa, se pensa ou não pensa. E aí a prof gostaria porque a prof já elaborou a prova de vocês, para que vocês não tenham dúvidas. Quando a gente fala de um computador, de um robô, nós temos que entender que nós, seres humanos, programamos aquele... Eu falei isso também dentro da sala de aula com vocês, né? Nós programamos aquele computador a pensar como nós queremos, né? Então, na verdade, ele não tem um cérebro onde passa todo o funcionamento, né? Nós programamos ele ali para fazer a função dele, certo? Então, analise essa informação aí. Aí, depois, nós vimos que os filósofos, eles usam o pensamento constantemente, né? A base da filosofia é o pensamento, porque nós descobrimos as coisas, nós formamos as nossas ideias, o que a gente acredita, as nossas opiniões, através dos pensamentos, né? Então, tudo que a professora apresenta para vocês dos filósofos é o que eles pensavam, o que eles acreditavam. A prof sempre deixou isso claro para vocês. É o que o filósofo tal pensava, tá? E aí, cada filósofo, ele buscou, através do próprio pensamento, entender coisas diferentes. E aí a prof falou que tudo que existe tem uma história. Lembra que a prof falou isso? Que a sua mãe tem uma história, você tem uma história, eu tenho uma história, a escola tem uma história, tudo tem uma história. E a filosofia também tem uma história, né? E a filosofia, ela passou por 4 fases. Nós temos 4 momentos da filosofia, ou seja, ela foi passando por mudanças, que vocês também já viram que nós passamos por mudança, as coisas passam por mudanças, né? E aí a prof explicou que cada fase dessa filosofia, os filósofos buscaram entender, usar o pensamento para entender coisas diferentes, não é isso? Então, nós temos a filosofia antiga, eles buscavam entender a natureza e o ser humano, né? Então, eles queriam entender qual o princípio, de onde surgiu tudo. Então, eles observavam a natureza. Depois, eles começaram a investigar o ser humano, a alma do ser humano, ver que o ser humano tinha alma, né? Que isso daqui é apenas um corpo físico. Depois, o que faz o ser humano feliz, né?
Aí depois nós vimos que teve outra fase da filosofia, que foi a filosofia medieval. Aí lembra que a prof explicou que a Igreja Católica tinha poder no mundo e que dominava, que governava o mundo, a grande parte do mundo, né? E aí a preocupação, os filósofos começaram a se preocupar e usar o pensamento para entender a religião, entender Deus, entender a fé, a relação do homem com Deus, né? Isso foi na filosofia medieval. Aí depois nós tivemos outra fase, que foi a filosofia moderna. A filosofia moderna, os filósofos usavam o pensamento para entender as formas do conhecimento. Como o ser humano aprende? O ser humano aprende através dos 5 sentidos? Ou o ser humano não aprende através dos 5 sentidos? O ser humano será que aprende através somente do raciocínio, da razão? Como que é essa forma de conhecimento? Como o ser humano faz para aprender as coisas? Depois nós tivemos a filosofia contemporânea, para a gente encerrar o nosso vídeo, porque senão vai ficar muito longo. A filosofia contemporânea é a filosofia dos nossos dias atuais, que tem a ver com a liberdade. O filósofo usa o pensamento para entender a liberdade, as mudanças que acontecem no mundo, né? Toda essa mudança que acontece em nós mesmos. Então, ou seja, os filósofos em cada fase vai querer usar o pensamento para entender coisas diferentes, certo? Façam com muita atenção a avaliação, não está difícil o estudo dirigido. O estudo dirigido está na plataforma Positivo On, basta acessar com seu login e a senha que você terá acesso ao estudo dirigido, certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.